Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus o Cristo esteja com você, com a sua família, com todo o seu ambiente. Esse é mais um podcast Palavras do Reino, onde a gente quer levar a você o entendimento da Palavra de Deus de vários assuntos de vida prática, de como vivemos o dia a dia com nossa casa, nossa família. E nós estamos trabalhando já há alguns podcasts dentro da temática como manter a fé em dias de pouco tempo. E esta semana nós vamos trabalhar um tema dentro dessa mesma área, exatamente o tempo que a gente gasta levando Deus dentro da nossa família, isto é, obedecendo a palavra de Deus, até porque foi Deus quem disse que deveríamos inculcar a palavra dele no coração dos filhos e escrever na tábua do teu coração e tudo mais, né? É exatamente isso que a gente vê como um desafio em dias de pandemia, dias de crise, dias de correria, dias onde o contexto familiar perdeu um pouco esse equilíbrio de tempo. E hoje eu estou aqui com pastores amados, nosso amado pastor Vando, também o pastor Flávio e evangelista Vanilton. E lá na técnica, evangelista Anderson fazendo todo esse trabalho bonito. A gente fala feio e ele ajeita para chegar bonito até você aí. Mas eu quero assim cumprimentar os meus pastores que estão aqui, começando pelo pastor Vando, uma saudação para quem está nos ouvindo. Olá, queridos, que bom estar aqui com vocês. Não sei em que tempo você vai ouvir esse podcast, mas eu quero dizer que nós estamos aqui reunidos para, de alguma forma, poder te ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano e alimentar ou, de alguma maneira, exercitar a tua fé nesse dia tão maravilhoso. Graça e paz, amados, é um grande prazer, um privilégio compartilhar essa reflexão a respeito desse momento que nós vivemos e a respeito de como lidar com a nossa família, com os valores do reino. Nada mais importante do que aproveitar esse momento para refletir a respeito disso daí. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor e dizer que nós estamos aqui com o propósito de ajudarmos as famílias nesses momentos difíceis que estão passando. Palavras do Reino. É isso aí. E esses caras que acabou de falar aí, meus irmãos, talvez você não saiba, mas eu estou ladeado aqui de gente que trabalha diretamente dentro do contexto de família, prestando serviço na área de cursos, de orientação, de atendimento pastoral. Tanto o pastor Flávio quanto o irmão Vanilton são responsáveis por todo esse ministério de família dentro da IBBN e também aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eles respondem à Universidade da Família, promovendo cursos, ensinando pessoas, treinando líderes e preparando a família para esse tempo de viver o reino e ser o reino de Deus dentro de casa. E nós vamos começar dentro dessa temática, como é que é ser o reino de Deus dentro de casa, se o tempo é curto, se a dificuldade é grande. Como é que um pai hoje, por exemplo, ele consegue dar um tempo para os seus filhos, para sua esposa, para ensinar a palavra? E lembrando, né, antes de vocês falarem, lembrando que as nossas crianças têm centenas de vídeos, milhares de ensino, milhares de pregação, tudo à disposição pela internet. E ainda assim, será que é interessante, será que é importante que os pais tomem esse papel? Creio que é super importante isso, né? E eu posso falar do que eu tenho vivido na minha casa. Meus filhos, tenho 2 filhos, tenho uma menina de 12 anos e tenho um menininho que vai fazer 3 anos. E tenho visto o crescimento deles e a busca deles através do exemplo da minha vida. A gente quando tem filhos, principalmente os nossos filhos, eles precisam ser alimentados, né? Só que a gente não pode ser chato, não pode ser aquele negócio quadrado, chato. Eles querem que o negócio seja divertido. Então a gente precisa também ter essa didática de lidar com os nossos filhos, de ter esse momento com Deus, mas não ser aquele negócio embaçado e chato a ponto deles terem isso como um momento assim de tristeza, de medo, de tristeza, né? Então a gente precisa ter toda uma didática, principalmente para com os filhos, né? Na minha casa, como eu trabalho com o Ministério de Louvor há muitos anos, então essa parte é toda voltada para a música. Então é interessante quando eu vejo o meu menino de 3 anos cantando um louvor. Por quê? Porque ele viu o pai, viu a mãe cantando, viu alguma coisa dentro de casa que estimulou ele. Mas e na sua casa? O que seu filho tem visto aí de você? O que você está cantando? O que você está lendo? O que você está ouvindo? O que você está... Porque é isso, é o nosso exemplo. Não é tanto o que a gente fala, é o que a gente vive
que vai começar a transformar a vida da nossa família. Eu acredito que, pegando o gancho na fala do Vando, na verdade, a relação com Deus ela tem que ser prazerosa, né? É a relação de um pai com um filho. E a relação de um pai com um filho, ela precisa ser uma relação saudável, sadia. E não só pelo que nós falamos, mas pelo exemplo. Isso é fundamental, uma das coisas que nós ensinamos como líderes do Ministério de Família, do MMI. Muito mais do que a gente fala, nós precisamos viver dentro do lar. Eles precisam se espelhar naquilo que nós vemos. Esse relacionamento precisa ser construído de uma forma saudável para que eles possam realmente ter referências, né? Então, durante a evolução do tempo, muitas coisas se perderam, né? O culto doméstico, esse louvor diário em casa. E a correria do dia a dia ela tem roubado isso de muitas famílias. Mas nós precisamos resgatar isso daí. Isso que vai mostrar para eles realmente o que é um viver cristão saudável. É isso aí que vai promover realmente o fortalecimento da fé na vida de cada um deles, né? E isso precisa ser transmitido, né? Através do que eles veem, né? A gente vê muitas vezes no Facebook aquela imagem do pai ajoelhado lá da cama e o filho ali deve ter 2 ou 3 aninhos ajoelhado. E é realmente isso que nós precisamos passar. Eu já tive momentos ministrando para casais, para famílias, e a criança não falava ainda, tinha começado a andar há pouco tempo. E é maravilhoso você ver que no momento da oração ela vai lá e ela sabe o que está acontecendo. Ela põe a mãozinha, no bebenês, né, ela pega e ela está fazendo a oração dela. E ela prefere estar junto com os pais. Eu me lembro de uma vez que eu estava num momento de adoração, né, eu e a esposa ajoelhados, e a criança, e a minha filha, eu só tinha filha ainda, e ela estava brincando lá com as bonecas no quarto, tudo. E aí, quando a gente terminou aquele momento, eu ouvi um soluço, ela estava ajoelhada do nosso lado, ela largou as brincadeiras, largou tudo que ela tinha lá e veio e estava chorando na presença de Deus. Então, o que nós temos ensinado, né? Como a gente tem vivido, acho que isso é de extrema importância, né? Transmitir isso com a nossa vida, né? Mais do que com as nossas palavras, né? Com a nossa vida, porque eles vão imitar a gente, eles vão tentar ser o nosso reflexo. Nessa parte de paternidade, a minha vida dentro da igreja, a maior parte dela foi trabalhada em cima da paternidade. Eu vejo tanto que isso contribuiu para minha família de uma maneira geral. Em primeiro lugar, se você está trabalhando paternidade, você está trabalhando junto com a sua esposa. Então, é um momento que você está sempre junto da família. Quando chega em casa, você vai praticar aquilo que você está passando para os outros, você vai estar também praticando. Então isso trouxe para o quê? Trouxe crescimento na minha casa, nos fortaleceu muito. Eu tenho uma família hoje que eu considero um bom padrão de família hoje. Eu tenho, a mais nova está com 19 anos, então são pessoas que seguem a palavra, e aquele momento que a gente estava junto ali, de disciplina, de brincadeira, de tudo, hoje eu tenho 57 anos e eu continuo brincando com eles. Eu vejo assim, que o pouco que você tira o foco da paternidade, o tanto que prejudica. A minha filha mais nova, eu sofri bastante porque eu comecei a trabalhar na outra área, lidando mais com casais na parte de casamento, essa parte, e eu tirei um pouco o foco da paternidade. E isso trouxe prejuízos para mim. Não que o que eu fiz estava errado, é que eu não deveria ter deixado de olhar a paternidade. A paternidade é de suma importância. E Deus vai nos cobrar aquilo que Ele fez com aquele presente que Ele nos deu. Então, eu vejo que a paternidade, quem é pai, realmente tem que focar nos filhos o tempo todo. Você não pode desligar. Como não pode fazer uma coisa e deixar outra, né? De jeito nenhum. As duas coisas têm que caminhar junto. Não adianta eu estar bem com a minha esposa e mal com meus filhos. Não adianta eu estar bem com meus filhos e mal com a minha esposa. Então a gente tem que trabalhar focado em tudo. Em tese de tudo isso que os senhores estão falando, dentro da nossa temática desse podcast, a ideia parte sempre do princípio de viver aquilo que você vai ensinar antes de você verbalizar. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, inclusive, de Gênesis 18 e 19, onde Deus expressa isso a Abraão, primeiro dizendo, porque eu conheço Abraão, e ele diz assim para Abraão, eu quero que você ordene os seus filhos depois de ti. Ensine eles a andarem no caminho e ser perfeitos, para que as promessas que eu te fiz, através deles você venha receber. Então a ideia de Deus é exatamente essa transmissão, essa paternidade continuada. Porém, de nada adianta realmente gastar muito tempo ali com um texto bíblico tentando explicá-lo teologicamente, mas lá dentro da criança ela perceber que aquilo não é uma prática diária da vida do pai. E o pai também tem que entender que isso
não necessariamente vai estabelecer a salvação do filho, né? O filho vai ter que passar pelo mesmo processo, né, de arrependimento, de novo nascimento que o pai. Mas quando nós vemos ali a história de Jacó, em Gênesis capítulo 27, 28, nós vemos ali Jacó fugindo no deserto, chegando a Betel e tendo um encontro ali com Deus, que Deus se mostrou a ele através de sonho. E quando ele acordou, ele fez uma barganha com Deus. Ele disse: olha, se você me prover aqui minha viagem, se você me der isso, me der aquilo, então serás o meu Deus. Então o que a gente vê ali que Jacó, naquele momento, ele não tinha ainda estabelecido esse relacionamento com Deus, mas ele fez um altar. Por quê? Porque ele tinha aprendido como é que era, né? Com seu pai Isaac e com seu avô Abraão. Ele tinha todo o conhecimento de como se fazia como se tinha esse relacionamento com Deus, embora ele ainda não soubesse exatamente como fazer isso, mas ele construiu um altar, erigiu aquele altar baseado naquilo que ele aprendeu com seu pai e com seu avô. Então é importante isso, mas isso não vai também eliminar esse momento que cada criança, cada adolescente vai ter que ter ali com Deus, se arrependendo das suas obras, encontrando a Jesus, encontrando a salvação. É lógico que isso vai propiciar uma facilitação, né? Um ambiente em que ele vai estar mais voltado a acontecer esse momento na vida dele. E é importante isso, né? É importante que a gente possa transmitir isso que a gente tem recebido do Senhor para eles, para que quando chegue o momento deles, eles sabem exatamente o que vão fazer, né? Tem dois textos que eu acho muito interessante nessa linha, que é esse Deuteronômio 6, 6 e 7, onde Deus ordena para os pais inculcar isso na cabeça dos filhos, né? Aquilo que eles aprenderam nessa transmissão que foi dada desde lá de Abraão. E o outro é Provérbios 22, 6, né? Que diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, porque até quando envelhecer eles não esquecerão daquilo que foi ensinado. E assim, eu tenho isso na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de ir para a igreja muito cedo e depois me afastei, mas a palavra nunca afastou do meu coração. E aquilo foi fundamental e sempre eu senti aquilo, né? Alguma coisa me puxando de volta. E as promessas de Deus eu nunca esqueci delas, mesmo quando eu estava distante. E eu vejo isso hoje, né? O que eu tiro de lição disso? A minha filha mais nova, principalmente, mesmo quando eu estive fora, a minha esposa levava ela. Então ela cresceu com o temor de Deus no coração. E hoje a gente vê uma grande falha dos pais, que vai para a igreja, vai para uma vigília, vai para algum momento da igreja e acha que aquilo vai ser cansativo para a criança, vai ser desgastante para a criança. A minha filha, mesmo quando eu estive distante, ela ia para tudo, para toda oração de madrugada, para todo... E assim, o que eu acho tão maravilhoso é que eu vejo que está inculcado no coração dela. Por quê? Isso é tremendo. A gente via o relato dela na escola, desde pequenininha, né? Ela defendendo ali aquilo que ela tinha aprendido, né? Ela confrontando aquilo que era contra o evangelho, que era contra a palavra de Deus, os princípios, na verdade, que ela tinha aprendido. E hoje eu vejo que a omissão, né, ela tem destruído muito a fé das nossas crianças. Eu concordo com o Vando, porque essa experiência ela tem que acontecer na vida da criança, mas é fundamental o aprendizado. Ela só vai aprender se aquilo for transmitido, né? E a melhor referência dela é o pai, é a mãe, é a família, né? É ali que ela vai aprender o que é Deus, como servir esse Deus, os princípios desse Deus, né? Os benefícios que esses princípios vão trazer para a vida dela. E o diabo não quer isso, né, pastor? Jamais. O diabo, ele sabe que o cérebro nasce desprogramado completamente. Ele, né, no coração humano, ele tem esse desejo por Deus desde que nasce, né? É uma necessidade de Deus. E quando não há essa programação, a gente vê o mundo, a psicologia moderna, ela enfatiza que você deve deixar a criança escolher, né, até em outras questões, né? E se nós cairmos nessa cilada do inimigo, nós estamos entregando nossos filhos de bandeja para o inimigo, né? Quem deve programar os nossos filhos é o Senhor mesmo, através da sua palavra, através do nosso testemunho. E nós devemos sim incutir e transmitir tudo aquilo que Deus tem nos ensinado para os nossos filhos, e é de extrema importância para que eles tenham uma vida saudável, adulta, e possam também conduzir os seus filhos, né, nessa vida. O diabo, ele quer acabar com a família, ele quer destruir a família,
ele usa o tempo, né? Eu estava ouvindo os outros podcasts, né? E falando sobre o tempo, e o tempo, a gestão do tempo é extremamente importante dentro de uma família. Nós precisamos gerir o nosso tempo. Nós somos os gestores do tempo, né? Nós não vamos ter mais tempo. Eu vi a gente às vezes, eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais tempo para isso, eu quero ter mais tempo para isso. Não, nós não vamos ter mais tempo. Nós já temos um tempo estabelecido. 1.051.000 horas de vida. A Bíblia diz que a vida do homem lá em Gênesis, né? 120 anos, né? E outra parte é que de 70 a 80, o resto passou disso é enfado. Isso dá-nos um tempo de mais ou menos 700.000 horas de vida, das quais eu já vivi 365.000. Deus te abençoe. Então eu já estou encurtando. E a gente precisa fazer gestão desse tempo, né? Então, nesse caso, quando eu estou aqui, você já estou vencendo. Já está vencendo. Nós estamos tudo para lá, mais para lá do que para cá, né? Para ser otimista já foi metade. Nós já fizemos a curva já, e nós precisamos gerir esse tempo dentro das nossas lares. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Depois que comecei a trabalhar com a Igreja Batista no Maracanã, eu precisei ordenar todo o meu cronograma diário, porque tem a empresa, tem a família, tem filho pequeno, tem curso, tem tantas coisas, e aí eu precisei gerir o meu tempo. E então a gente precisa dar um tempo de qualidade para os nossos filhos e incutir neles a palavra do Senhor, de maneira que eles possam também, lá na frente, desfrutar de um relacionamento genuíno com Deus. Nessa parte aí nós temos 24 horas por dia. Se for todo mundo igual eu que dorme 8, já sobraram só 16, né? Sai para trabalhar, sobra um pouco. Se a gente não administrar nossas atividades com a família, não vai sobrar nada. Se fizer a conta certinho, você fica doidinho. Eu tive minha vida sempre como bancário. O que acontece? Eu não tinha tempo com a família durante o dia, não tinha horário certo para almoçar, então era tudo corrido. Às vezes eu tinha meia hora para comer e voltar. Isso aí foi minha vida toda. Então o que me ajudou foi que eu sempre tive em mente o seguinte: aonde eu vou estar? Se a minha família não pode estar, não serve para mim. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Legal. Teve eventos do banco, vai ter um jantar da Santa, só pode ir o funcionário. Eu falava, não, para mim não serve. Então tem que colocar prioridade. Se a minha família não pode estar, aquele local não me serve. Então foi o que eu fiz na minha vida toda e me ajudou muito. Por quê? Primeiro, Ministério é família. Se eu perder a família, o resto não vai adiantar nada. Então foi o que eu trabalhei minha vida inteira nesse princípio. Legal. Onde eu estou, minha família tem que estar, ou pelo menos pode estar, né? Um outro ponto que me veio à cabeça agora, pastor, a gente está falando aqui muito dos filhos, mas aí tem a esposa, né? Exatamente. A esposa é algo que a gente precisa também refletir seriamente. A esposa, ela precisa do nosso pastoreio, né? Diário, ela precisa ser ouvida, sim, mas ela precisa também receber oração, queridos. É tão gostoso quando a gente pode colocar a mão na cabeça das nossas esposas e orar por ela, ela se sente segura. Mulher, ela precisa de segurança. Toda mulher, o que ela quer do homem é segurança. E nessa área espiritual, ela quer a segurança de ter um sacerdote em casa, né? Eu tenho trabalhado com algumas famílias ali no Maracanã e tenho visto assim como que faz falta o homem ser o sacerdote de casa. Eu vejo muitas mulheres sendo as sacerdotisas de casa, enquanto os homens têm abandonado esse papel e colocado a culpa no trabalho, colocado a culpa em outras coisas, né? E as mulheres estão tomando a frente disso, por quê? Porque a palavra precisa ser disseminada, as mulheres têm uma sensibilidade maior para ver que a casa está desandando. E o homem não, o homem é mais sossegado, então nós precisamos, né, dar... A polícia não é mais segura não, né? Não, nós precisamos dar foco também às nossas esposas, dar o suporte que ela precisa, porque quando ela se sentir segura, ela é uma guerreira extraordinária do teu lado para poder... Dá até medo, né, Bruno? Tem umas que dá mesmo. E esse reflexo ele vem até para a igreja, né? Você vê que a maioria dos membros hoje são mulheres, né? A mulher, ela tem se despertado espiritualmente muito mais que o homem. E isso é preocupante porque é comprovado que quando uma mulher se converte, a esposa, a mãe se converte, dificilmente a família vem. Mas quando o pai se converte, a família inteira vem, porque ela acompanha, porque ele é a referência. E uma outra coisa, aproveitando também o que a gente já passou aí, a gente reclama muito do tempo, a gente não tem tempo, nós estamos tendo muito tempo hoje e o grande problema é que não está sabendo o que fazer. Né? Os índices de problemas familiares, né, doméstico, estão
Só cresceram, né? Só cresceram com a pandemia. Então não tinha tempo, começou a ter tempo, e em vez de aproveitar o tempo, está fazendo mau uso do tempo, né? Então nós precisamos realmente rever os nossos valores, nossos conceitos, porque infelizmente essas estatísticas atingem também o meio evangélico. Ela não é só o Então meio... tá aí um problema, pastor. O problema é tal do equilíbrio, o entendimento de como fazer isso. Exatamente. Gerenciar esse tempo, né? Talvez esse seja a maior dinâmica, o maior problema das pessoas hoje. E voltar para o evangelho, né, pastor? Eu vejo assim, o fato de uma pessoa estar dentro da igreja frequentando um culto não garante que ela tenha uma família abençoada, feliz, né? Mas assim, como ela faz uso disso, como o senhor mesmo disse, né? Se ela realmente vive os valores do reino, se ela vive os princípios da palavra de Deus, isso vai definir uma família feliz, abençoada, próspera. E isso vai, como foi na promessa para Abraão, isso vai acompanhar os nossos filhos, nossos netos e a nossa descendência enquanto os princípios for mantidos, né? E o homem, ele costuma colocar a culpa no tempo, né? Mas na verdade é só uma desculpa para uma falta de atitude, realmente, né? A gente precisa ter a atitude, né? Nós precisamos deixar de ser bunda mole, desculpa a palavra aqui, mas os homens, eles têm que deixar de ser frouxos e têm que ter a atitude, saber que ele é o sacerdote da casa, é um general do reino de Deus e precisa transmitir isso para os filhos e dar segurança para a esposa para que ela possa também ajudá-lo nesse trabalho tão árduo. Na minha época, o homem era o supridor da casa. Hoje, nem isso mais eles estão querendo assumir. Então fica difícil, né? Mas o homem é cheio de desculpa, até nisso ele quer colocar desculpa. Mas eu sou supridor da casa, eu trabalho e o resto fica com os outros, né? Então... E nem isso mais está sendo feito hoje, né? A verdade é que a gente vive um tempo onde grande parte dos homens estão querendo deixar de ser homem. Então, você vai falar o quê? É verdade, é verdade. Então, contudo, é muito importante, nós estamos caminhando já para o final desse podcast. É um tempo curtinho, é bem verdade, a gente reconhece que quando a gente esquenta aqui o assunto, é hora de parar, né? Mas a ideia é justamente essa, é tentar te levar uma mensagem onde você não canse de nós, mas que você possa nos ouvir na próxima semana. Mas dentro dessa perspectiva toda, cada um ainda vai ter o seu momento de despedir de você, caro ouvinte, mas é importante a gente lembrar isso. É um tempo difícil, na verdade, nunca teve um tempo fácil, o tempo sempre foi difícil. Todas as épocas, em todas as gerações, em todas as estações da vida sempre foi difícil. Não é que o nosso tempo seja mais difícil do que o dos dias de Abraão ou dos dias de Jesus. É igual, como já foi frisado aqui, o tempo é igual. As circunstâncias são relacionadas a cada período, mas em tese é igual. Então, o que cabe a nós, evidentemente, é tentar compreender que em Deus nós temos a responsabilidade de levar a nossa família ao pleno conhecimento, ao saber, ao equilíbrio, viver corretamente e muito especialmente ser o exemplo dos fiéis, muito especialmente em casa, né? Que Deus nos ajude nisso e possamos ser os sacerdotes do lar, como já frisou aqui todos. Mas eu quero assim, antes de passar a palavra final a cada um deles, queridos, também dizer a você que se você estiver na sua casa, ou na sua família, ou no seu ambiente, onde você gostaria de aprender um pouco mais, nós temos uma grade, inclusive os pastores vão poder falar sobre isso, nós temos uma grade de cursos que pode oferecer para ajudar, inclusive nessa gestão de tempo, de como educar seu filho, de como tratar as coisas espirituais dentro de casa, o sacerdócio, essa vida de marido e mulher, é muito importante. Então, nós não só te falamos daquilo que funciona para nós, mas a gente também quer te ensinar. Portanto, vamos começar aqui pelo nosso evangelista Vanilton, com esse bigodão, e ele vai estar falando. Eu quero agradecer a todos por esse momento, espero poder ter ajudado um pouco e dizer que quanto ao ministério nosso aqui, nós possuímos todos os cursos relacionados à família. Quem estiver com alguma dificuldade, nos procure que nós vamos tentar ajudá-los. Você quer casar também, né, para fazer um curso, né? Todos os cursos relacionados à família nós temos. Então, eu creio que nós podemos ajudar. Acho muito legal, até é bom falar isso. Tem um curso que vocês ministram, que é sobre aguardando a chegada do bebê, que eu acho que é tão legal, tão maravilhoso o casal se preparar psicologicamente, espiritualmente para isso, né? É uma realidade muito importante, né? Esse tempo nós trabalhamos com a preparação da chegada dos bebês, a gente vê a importância que tem pelo testemunho que é dado. Quando se pratica, isso que a gente vê que não se pratica, tudo aquilo que aprende, pega uns 20%, 30%, a diferença que faz. Que se a pessoa realmente colocar em prática, o tanto que ele vai colher de bons frutos. Isso aí.
O Ministério da Família hoje ele está montado e preparado para atender, na verdade, não apenas toda a família, mas cada etapa da vida dos nossos filhos, na verdade, né? Como o pastor Emerson bem mencionou, desde o momento em que você está próximo de receber o seu bebê, para saber como lidar nesses primeiros dias, tanto a pessoa que vai ter o seu primeiro bebê, como aquele que já tem alguma experiência, mas saber lidar com essa situação, onde não ficar refém do bebê, mas sim ir educando e ensinando de forma que ele possa dormir bem, que ele possa dormir a noite toda, né? E as outras fases da criança, o infante, o adolescente, a questão da pureza, da sexualidade, que é um problema sério também que hoje nós enfrentamos. E antes disso ainda, né, as pessoas que vão se preparar para o casamento, hoje elas entram no casamento muito despreparadas. E muitos nem sabem, a gente divulga e muitos também não dão valor, mas a gente tem um curso que é o curso de preparação para noivos, onde eles vão poder refletir e analisar qual o contexto que eles estão entrando. A gente percebe que muitas pessoas entram no casamento sem saber que ele muda toda a vida dele, né? Ele vai ter que ter compromissos, responsabilidades, né, que antes ele não tinha. Ele vai ter um rompimento com a família ali, que agora ele constrói uma nova família. E assim também no relacionamento entre marido e mulher. Eu vejo que as pessoas precisam valorizar mais os cursos que nós temos aqui na igreja à disposição delas, antes que os problemas venham, né? A nossa função pastoral ela pode ser bem amenizada, facilitada, proativo, né? Nós não queremos tratar o problema, nós queremos tratar na prevenção do problema. E quando as pessoas se voltam, valorizam, né, fazem os cursos, com certeza ela vai ter mais sabedoria no lidar com cada situação. Então, eu quero aproveitar esse momento para convidar as pessoas que ainda não fizeram os cursos, e se fez um curso, faça os demais cursos. Nós temos curso para homens, para mulheres, para casais, para pais, na área financeira, que também a gente percebe, mesmo no meio pastoral, as pessoas acham que sabem lidar com as finanças e não sabem, e não têm humildade para reconhecer isso, não aceitam ajuda e vão se endividando cada vez mais. Então a gente pode ajudar, os cursos eles são realmente de grande valia. Eu tiro isso porque eu sou administrador, tenho especialização na área, e para mim foi muito importante o curso de finanças. Ele é claro, ele é fácil de entendimento e qualquer pessoa pode assimilar, e desde que se pratique, realmente ela muda a sua situação, né? E novamente eu quero agradecer esse momento aqui, essa oportunidade da gente poder estar mais próximo de vocês. Espero que a gente possa contribuir mais em outros momentos e que Deus abençoe a todos. Amém. Também quero agradecer você que está nos ouvindo e quero deixar para você um conselho, que você, principalmente o homem, né, que é o sacerdote da casa, que você possa acordar mais cedo, meditar na palavra. Não precisa ler muitos capítulos, não, pelo menos um, mas tira uma meditação daquele texto e compartilhe com a tua família, compartilhe com os teus filhos, não de maneira chatonilda, né? Mas de uma maneira inteligente e divertida, e compartilhe com a sua esposa. Isso vai ser muito importante, que além de te fortalecer na fé, vai unir a tua família e vai deixar um ambiente mais tranquilo na sua casa. Deus abençoe e fique com Deus em nome de Jesus. É isso aí, glória a Deus. Muito bem, queridos, eu louvo a Deus por sua vida, por você ter nos ouvido. Eu espero que você tenha gostado. Você pode enviar suas perguntas, você pode nos comunicar, pode ligar para nós, e enfim, nós queremos ter com toda certeza um tempo aqui para discutir aquilo que você tem de dúvidas. No próximo podcast, com certeza estaremos juntos, talvez no mesmo tema. Ainda existe outras questões que já foram enviadas e certamente vai valer a pena você ouvir. Quero agradecer os pastores que estão aqui, meu muito obrigado pelo carinho, pelo tempo, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Mas lhe peço, compartilhe, se você gostou, compartilhe com seu vizinho, com pessoas que você ama, todos os nossos podcasts. Isso tudo é para que tua alma, assim como a minha, possa crescer em Deus. Meu muito obrigado a todos os senhores pastores, Deus abençoe. E a você, querido, fica com Deus, um grande abraço, até mais.